Senhor, amém? Graça e paz a todos os irmãos da casa, os que nos visitam nessa noite, amém? Sejam bem-vindos. Nós estamos aí numa jornada aí pelo menos de uns 10 dias de imersão já, amém? E eu creio que Deus te trouxe aqui nesta noite, neste lugar, para marcar a sua vida, amém? Eu queria convidar, chamar aqui à frente Pastor Caio Aleph, é um amigo, conheci ele no ano de 2019, antes da pandemia, em uma conferência lá na cidade, região em torno sul de Brasília, no Valparaíso de Goiás, onde nós temos igrejas ali, através do apóstolo John, meu primo. E quando eu conheci ele, eu falei uma coisa muito especial para ele. Eu falei para ele assim: olha, meu irmão, para ser parte do meu vínculo aí de amizade e andar comigo, não é o que você me mostra agora, é o que você vai ser daqui a 10 anos, você vai continuar queimando, amém? E hoje ele está aqui, pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque é o Senhor que nos move, amém? Eu gostaria que você só estendesse suas mãos para cá, ele vai se apresentar, amém? Eu quero que você abençoe a vida dele, com a sua oração, com a sua intercessão, amém? Pai, graças nós te damos, Senhor. Te adoramos, Pai, nesta noite, neste lugar. Bendizemos, ó Deus, o teu Santo Espírito venha fluir através do teu Filho. Seja sobre ele, Senhor, a tua graça. Que nós possamos, Senhor, ser conduzidos, Senhor, ao aprisco do pastor Jesus Cristo, Pai, nesta noite. Que o teu servo, Senhor, meu Deus, meu Pai, seja uma trombeta dos céus neste lugar. Os teus anjos, Pai, que já estão aqui neste lugar, entrem em ação em favor dele também, Pai. Venha cobri-lo, Senhor, meu Deus, meu Pai, com a tua graça, com a tua bondade, a tua misericórdia. Guarda, Senhor, Pai, a vida dele, a da sua esposa, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Pai, livra-nos, Pai, de todo mal. Em nome de Jesus, como igreja, Pai, nós o abençoamos, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Eu não sei se olho para cá, se olho para cá, se olho para cá, mas vai dar certo. Aleluia. Eu quero me apresentar rapidinho. O pastor Guilherme começou me apresentando. Eu me chamo Caio Aleph. Moro no entorno de Brasília, ali, Distrito Federal, em Valparaíso de Goiás. Estamos aqui esses dias para cumprir um propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu entendo que aquilo que nós carregamos é a resposta de Deus na vida de pessoas. Aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Deus tem despertado dentro de você, é para alcançar pessoas. Não é para mim, para você retermos isso, mas é para a gente ser um canal de Deus, amém? Maior do que qualquer pessoa que possa crer no seu chamado, naquilo que Deus colocou dentro de você. Você precisa crer comigo. Você precisa crer nos dons que Deus colocou dentro de você, na unção que Deus confiou a você, no seu propósito, na sua identidade. E quando você crê de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida, aí pessoas começam a ser tocadas através de você. Não precisa de um reconhecimento como um pastor, evangelista, profeta, mestre, mas a função de todo filho de Deus é manifestar o sobrenatural de Deus na terra. É cumprir o ID. Então aonde você estiver, você é a resposta de Deus na vida de pessoas. Amém? Como o apóstolo Guilherme falou, congrego lá com o congrego com o apóstolo Jonathan, que é primo dele. Estamos lá servindo juntamente com a minha esposa, a pastora Érica, que está lá. Enquanto eu estou aqui, ela está intercedendo lá. Ela não teve como vir dessa vez, mas que da próxima ela venha de forma definitiva. Os bons entendedores entenderam. Aleluia. E nós queremos fazer aquilo que o Espírito Santo tem para fazer nessa noite. Amém? Eu quero que você se coloque de pé rapidinho, coloque a sua Bíblia na cadeira. Ele já está se movendo aqui. Eu quero que você comece a falar com o Senhor. Feche seus olhos.
todos com os olhos fechados. Comece a dizer para Ele o que você veio fazer aqui nessa noite. Diga o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você anseia pela presença e pelo toque dEle. É só Ele que pode trazer a realidade do sobrenatural. É só Ele que pode manifestar curas e milagres através das nossas vidas. Então comece a dizer para o Senhor, seja sincero a Ele, diga o que você veio fazer aqui nessa noite. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você anseia pelo toque, pela presença dEle. Deixe Ele ouvir a sua voz. Abra o seu coração para Ele. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Diga que você o deseja. É Ele quem faz. Se derrame diante da presença dEle. Eu te amo. Tenha consciência da presença dEle. Espírito Santo. Peça para Ele te tocar com fogo. Eu te amo. Te adoramos, Jesus. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, Tu és a minha canção, Tu és a minha paixão. Espírito Santo, Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção. Espírito Santo, eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Espírito Santo, eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Espírito Santo, nós amamos a Tua doce e preciosa presença, Jesus. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar e nunca existirá. O Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Pai, eu libero os Teus anjos ministradores para se moverem aqui nesse ambiente. Anjos com brasas vivas do altar, toque-nos. Pai, libera os Teus anjos de adoração. Que haja um ambiente de cura estabelecido nesse lugar. Que haja um ambiente do sobrenatural estabelecido aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, comecem a se mover aqui. Pai, sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada queremos fazer e sem Ti nada vamos fazer. O Senhor é o centro desse lugar. Te adoramos.
Declare que você não pode viver sem Ele. Espírito Santo, deixe Ele ouvir a sua voz. eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo. Amém. 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 Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E não existe nada nem ninguém que vai mudar a vontade de Deus. Pegue a sua Bíblia comigo. Hoje eu quero falar sobre cura. Nós vamos deixar o Espírito Santo se movimentar do jeito dele, da forma dele, como ele quiser, porque ele é o Senhor nesse lugar. Amém? Lucas capítulo de número 13, versículo de número 10. Lucas capítulo de número 13, versículo de número 10. Lucas 13, 10, a palavra diz o seguinte: certo sábado estava Jesus ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente ou cativa há 18 anos. Ela andava encurvada de forma que não se podia se endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Versículo 13. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Até aqui, pode se sentar. É uma das minhas passagens preferidas sobre cura, porque a gente passa a entender a vontade de Deus acerca da cura. Então talvez o que eu vou ministrar aqui vai confrontar você em algumas áreas, mas fica tranquilo, é melhor ser confrontado pela palavra e ser alinhado do que viver uma vida de engano e saber que nunca se abriu para o sobrenatural de Deus. Esse texto fala que Jesus estava em um determinado lugar, em uma das sinagogas. Jesus ele estava servindo o povo, ele estava compartilhando as verdades. E a palavra diz que de repente se aproxima de Jesus uma mulher que estava cativa, aprisionada por um espírito de enfermidade há 18 anos. Eu costumo dizer que se fosse eu ou algum outro ministro de cura, nós íamos olhar para aquela mulher e simplesmente iríamos dizer assim: olha, seja curada em nome de Jesus. Só que Jesus ele identificou que não era uma cura que precisava acontecer ali de primeiro, mas era uma libertação que precisava acontecer na vida daquela mulher. Atos capítulo 10, versículo de número 38, a palavra diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Sabe por quê? O versículo continua dizendo: porque Deus era com ele. Eu quero dizer uma coisa para você: a vontade de Deus é que você seja curado. A vontade de Deus é que você viva uma vida curada. Essa é a realidade de Deus para as nossas vidas. O
Senhor ele vai dizer no livro de Êxodo 15, 26: porque eu sou o Senhor que te sara. Não foi o homem quem disse, não foi Moisés quem disse, não foi Josué quem disse, não foi João Batista, foi o próprio Deus que disse que Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que cura. A palavra vai dizer no livro de Salmos que Davi começa a declarar e ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa os seus pecados e te cura de todas as suas enfermidades. Entenda algo: a cura faz parte da salvação. A cura é um direito que Deus concedeu para mim e para você. Então Jesus ele pega aquela mulher e ele percebe que aquela mulher está aprisionada por uma enfermidade, por um espírito de enfermidade, que a mantinha cativa, aprisionada. Sabe, irmãos, o que nós mais temos visto nesses dias são pessoas que declaram que creem que Jesus ele salva, que Jesus ele cura, mas elas permanecem enfermas. Elas declaram: não, eu creio que o Senhor ele cura, mas elas permanecem doentes. Eu falo sem medo de errar para você: 70% dos enfermos estão dentro da igreja, declaram que creem em um Deus que cura, mas estão doentes. Aí eu te pergunto: será que a culpa é de Deus? Será que Deus simplesmente mudou de ideia? Será que Deus disse assim: olha, vou parar de curar? Jesus é a própria revelação de Deus em ação na terra. Jesus ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus abriu mão de tudo aquilo que ele tinha de vontade para cumprir a vontade do Pai. Então Jesus ele é o nosso espelho. E ele disse que ele não mudou ontem, não vai mudar hoje, e muito menos eternamente ele vai mudar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que curou é o mesmo Deus que continua curando ainda hoje. É o mesmo Deus que vai curar daqui a 2 anos, 3 anos, porque é uma realidade. Isaías 53 vai dizer que o Senhor ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, e que pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Ele não diz nós seremos, ele diz que nós fomos sarados. Em Cristo Jesus já está feito, nele já está feito. Sabe qual que é o nosso problema? É porque muitas das vezes nós queremos tirar o foco do Senhor e nós queremos olhar para nós mesmos. Entenda, sem Ele nada nós podemos fazer. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor está nele. A palavra diz que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então a vida que eu tenho aqui não é mais a vida do Caio, é a vida do próprio Cristo. E isso significa se submeter a toda a realidade, a toda a verdade de Deus, a tudo aquilo que as Escrituras dizem a nosso respeito. Você sabia que existe uma palavra que ecoa nas Escrituras a seu respeito? Isso fala da sua identidade, isso fala de quem você é em Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Caio, me explica que eu não entendi. Simples. A palavra está dizendo que Jesus não tinha pecado nenhum, não tinha culpa nenhuma, não tinha maldição nenhuma sobre ele, mas ele se fez tudo aquilo que deveria vir para a minha vida e para a sua vida. Maldições, de doenças, de enfermidades, miséria, morte, tudo aquilo que estava destinado para a minha vida e para a sua vida por causa do pecado. A palavra diz que Jesus ele tomou. Essa palavra tomar no original significa arrancar com violência. Ou seja, ele não deu a opção de você dizer se você queria que ele carregasse ou não. Ele entendeu que aquilo que estava sobre as nossas vidas, enquanto nós não nascíamos de novo, traria morte para mim e para você. Então ele vai lá e
arranca. E aí a palavra diz que Ele nos deu a vida dele. Se você está aqui hoje é porque você tem a vida de Deus. Amém? Você crê nisso? Está aparecendo não, irmão? De verdade que você crê? Isso tem que ser uma realidade dentro de você. Isso precisa ser uma verdade dentro de você. Isso precisa mudar você. Porque senão nós vamos viver sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Lendo as Escrituras e achando que Deus está tão distante. Não, Ele é mais real do que você pode imaginar. Ele é mais genuíno do que você pode imaginar. Ele está aí com você. As Escrituras vão dizer que o Espírito Santo ele está conosco 24 horas. Ele diz que Ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Você vai ver lá fora. Todo mundo tenta explicar quem é o Espírito Santo, como é o Espírito Santo, de que forma que é o Espírito Santo, como ele age. Só que a palavra diz que o mundo não conhece o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida, que nós temos de novo. Não para o mundo. Jesus veio apresentar o Pai, Ele veio apresentar Deus, melhor dizendo. Jesus veio apresentar Deus ao mundo como Salvador, como aquele que iria restaurar as coisas. Mas o Espírito Santo, Ele vai nos levar para um lugar de intimidade, de relacionamento com o Pai. Ele vai levar você a conhecer o Pai. Então Jesus diz que o mundo não conhece o Espírito Santo, mas eu e você conhecemos o Espírito Santo. Porque Ele está conosco. Ele não vai estar, Ele já está. Ele não estará, Ele está hoje. 24 horas. Sabe aquele momento que você deita a sua cabeça no travesseiro? Às vezes vem um monte de preocupação. Às vezes você fala: Jesus, como eu queria apagar tudo da minha mente aqui e só descansar. Ele está com você. Hoje eu estava meditando, estava sentado ali na varanda da casa do pastor. Coloquei o fundo ali e comecei a falar com o Senhor. De repente a esposa do Alisson perguntou assim: você estava falando com a sua esposa? Você estava falando com o anjo de Deus? Ou você estava falando sozinho? Eu falei para ela: não, mas eu nunca falo sozinho, porque Ele sempre está comigo. Ela: mas eu ouvi você falar tal coisa. Eu falei: eu não falei nada. Será que você não estava ouvindo Ele falar? Ele está conosco, irmãos. 24 horas. Quando você acha que não, Ele está. O problema é que muitas das vezes nós não temos a consciência da presença dEle. Muitas das vezes a gente não sabe como discernir a presença de Deus. Ou a gente trata de qualquer jeito, de qualquer forma. Muitas das vezes nós desonramos a presença. A gente vem para um ambiente como esse, de culto ao Senhor, só que muitas das vezes o nosso coração está mais distante do que você pode imaginar. Muitas das vezes a gente vem para cultuar ao Senhor, mas o nosso culto não está sendo prestado ao Senhor. A gente vem aqui para entregar a Ele tudo aquilo que Ele já depositou dentro de nós. Cultuar ao Senhor é reconhecer quem Ele é dentro de nós. Amém? Amém. E nós precisamos ter a consciência disso. Quando você honra a presença de Deus se manifesta. Quando você entende que você precisa liberar aquilo que Ele colocou dentro de você, você começa a adorá-lo de forma diferente. O culto, queridos, ele é pessoal, mas a unção, ela é coletiva. Eu presto um culto ao Senhor, você presta um culto ao Senhor. E não é só nesse momento, é em todo tempo. É em todo tempo. Ele precisa ser o Senhor do seu coração. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Sabe, às vezes a gente quer só a manifestação de Deus, só os milagres, só os sinais. Mas existe algo muito mais poderoso do que isso. Se chama relacionamento, intimidade. Olha só, os judeus chegam para Jesus e eles amam orar.
Os judeus são um dos povos que mais oram. E eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, ensina-nos como orar. Um povo que já tinha a prática de orar chega para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos como orar. Eles tinham percebido que o modo em que Jesus orava era diferente. Eles entenderam que o modo em que Jesus falava com o Pai era diferente. Porque às vezes a gente fala de um jeito, mas o nosso coração não está alinhado àquilo que nós estamos orando. A adoração, ela não está alinhada ao nosso coração. A palavra diz que o Senhor, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se o Senhor está procurando, é porque existe falta. Se o Senhor está procurando, é que muitas das vezes nós estamos adorando com os lábios, mas o nosso coração de fato não presta adoração ao Senhor há muito tempo. É aquele momento que o pastor começa a ministrar a adoração, você canta porque você lembra da canção, mas o seu coração está distante. Sabe o que é isso, querido? Uma falsa adoração. E a adoração, ela é concedida a um Deus. Tudo aquilo que você adora é direcionado a um Deus. Quando você adora verdadeiramente, somente a Ele. Mas se você não adora, a sua adoração está sendo liberada para outro Deus. Você está cultuando outro Senhor que não é o verdadeiro. Por isso que a palavra diz que Ele procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Precisa ter a junção dos dois. Aquilo que você adora, aquilo que você faz para o Senhor, precisa ser genuíno. A palavra vai dizer o seguinte: o zelo da tua casa me consome. Sabe que você precisa queimar pela presença dEle. Você precisa ter aquele desespero de falar: pastor, abre a igreja lá 1 hora antes que eu quero mergulhar já. Eu quero já entrar no ambiente, estar envolvido aqui. Nós estávamos aqui mais cedo, mas quase 6 horas antes do culto, viemos aqui organizar algumas coisas. O pastor Guilherme começou a tocar ali, só sentei e começou a tocar. De repente, a presença dele veio. Ele só estava dedilhando e a presença dele veio. Sabe por quê? Por causa do coração. Não tinha ninguém, só tinha eu e o Alisson aqui e o pastor Guilherme. Só isso. Não era um culto, mas para quem tem um coração que adora, toda vez que ele foca a sua adoração ao Senhor, a presença vem. Sabe por quê? Porque ele se manifesta onde ele é adorado. Ele se manifesta onde ele é desejado. Existem 2 tipos de manifestação da presença de Deus: a coletiva e a pessoal. A coletiva é quando nós estamos todos no mesmo foco, com o mesmo coração, com a mesma intensidade. Mas a adoração pessoal que vai atrair a presença não depende de mim, não depende dele, depende de você mesmo. A presença que te envolve todos os dias, é você que precisa atrair ela. É você que precisa chamar a atenção dela. É você que precisa edificar um altar ao Senhor todos os dias. Então os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, ensina-nos como orar. E ele diz, Mateus capítulo 6, versículo 6: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que já está em secreto, perceba que a palavra não diz que ele vai vir, ele já está lá. Quando você entende isso, você não apenas ora de qualquer forma, de qualquer maneira, ou porque tem que orar. Você faz da oração um tempo de relacionamento, um tempo de intimidade. Você pode estar no meio da rua, irmão. Quando você entende o que é intimidade, você adora e reconhece Ele ali. Não, mas eu preciso estar com a porta do quarto fechada,
colocar um louvor, ou só quando eu vou para a igreja que eu sinto aquele arrepio, que eu falo, a presença de Deus está aqui. Irmão, você não sabe o que é lugar secreto. Vai ter momentos que você entra lá, já vou voltar no texto, mas Deus está movendo aqui. Vai ter momentos que você vai entrar para orar e parece que não está acontecendo nada, mas Ele está lá te ouvindo. Vai ter momentos que você está buscando ali e parece que não está acontecendo nada, mas Ele está te ouvindo. Tem momentos que eu orava quando eu comecei a buscar ao Senhor, e eu ia tudo com aquilo que eu já tinha aprendido, como orar, como buscar. Senhor e eterno Deus e eterno Pai, soberano Altíssimo. E eu ficava horas assim e nada acontecia. E nada acontecia. E passava um dia, 2 dias, e eu falava, como é que pode orar 1 hora? Se 5 minutos já pesa, irmão. 3 dias, 4 dias, e eu falava, meu Deus, acho que Deus não fala comigo, Deus não quer me ouvir, Deus está distante. E às vezes a gente fala isso, o céu está de bronze. 5 dias, 6 dias, insistentemente, e parecia que estava orando para a parede. Nem um arrepio eu sentia, nem uma vontade de chorar, nem uma visão para Deus mostrar um anjo, tremer a casa, sei lá, fazer qualquer coisa. Não acontecia nada. Até que falei, Senhor, qual que é o problema? Qual que é o problema comigo? Sabe o que Ele falou? Enquanto você não me buscar de verdade como você é, eu não tenho como me revelar para você. Isso é intimidade. E eu comecei a falar, Senhor, como que eu me relaciono de verdade? E o Senhor começou a dizer, seja você mesmo. Seja você mesmo. Porque às vezes a gente quer colocar, querido, um padrão de entrar na intimidade com o Senhor e falar com Ele, não, você precisa ser você mesmo. Ele sabe quem você é. Ele sabe o teu coração. Seja sincero com Ele. Seja sincero com Ele. Entra num lugar secreto e fala, Pai, as coisas não estão boas. As coisas não estão fluindo. Sabe aquela conversa que você tem com seu melhor amigo? Tem com Deus. Ele será o seu melhor amigo. Ele deve ser o seu melhor amigo. Porque o seu amigo terreno, a sua amiga terrena, eles podem falhar. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos podem falhar, mas o Senhor não. Eles podem abandonar você, mas o Senhor vai estar lá. Então seja sincero com Ele. Diga para Ele, Senhor, me toca. Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Ele. Você precisa ter um encontro real com Ele. Sabe como que nós vamos conhecer a Deus? Uma coisa é você receber o toque de Deus. Outra coisa é você conhecer o Senhor. E você só pode conhecê-lo se você se relacionar com Ele. É o único meio. Você só pode conhecer o Senhor se você se relacionar com Ele. Agora eu entro na mensagem. Sabe por que nós temos tantas opiniões acerca de Deus dentro de nós? Porque nós não sabemos nos relacionar com Ele. A maior barreira, uma das maiores barreiras que nós encontramos na cura, são pessoas que não conseguiram ainda ter a revelação do caráter de Deus. Elas tratam Deus conforme as suas experiências e não conforme quem Ele é. Elas olham e falam, não, se Deus não fez, então Deus é um Deus mau. Elas não conseguem ter um relacionamento de Deus com o Pai, porque ela olha para o seu pai terreno e acha que Deus é da mesma forma. Nós precisamos conhecer mais do que nunca o caráter de Deus. Quando eu não conheço de fato quem Deus é, eu não consigo viver de fato aquilo que Ele tem para a minha vida, porque tudo está relacionado ao caráter de Deus. O modo em que eu conheço a Deus vai revelar o modo em que eu me relaciono com Ele. Você já viu aquelas pessoas que toda vez que ela vai falar com você, ou ela vai liberar uma profecia, sempre parece que Deus está bravo? Já reparou?
Você ouve uma profecia, uma palavra dessa e fala: meu Deus, Deus está bravo comigo. Sempre vem com peso de punição. Aí você pergunta para ela: como que você vê Deus? Como que você se relaciona com Deus? Como que Deus é para você? Não, é porque lá atrás eu tive uma experiência, querido. Experiência não muda o caráter de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos olhar para Cristo. Ele é o centro. A palavra diz que os discípulos iam pregando a Cristo, e os sinais se manifestavam. Obrigado pela água. Os sinais se manifestavam por causa que eles anunciavam a Cristo. Não era o Caio, não era o Guilherme. A pregação não somos nós, a pregação é Cristo através de nós. Ele é o centro, Ele é o Senhor. Quando os irmãos falam: olha, você vai ter que orar por um monte de gente, aí eu falo: não sou eu quem faço, é Ele quem faz. Posso orar, mas é Ele quem faz. Ah, mas se não acontecer, não é Ele quem faz, não sou eu. Se eu e você fomos o centro, isso significa que nós somos senhores da nossa própria vida. Mas quando Ele é o centro, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então a palavra vai dizer que Jesus estava num dia que não era liberado curar, sábado, Shabat, dia do descanso. E ele vê uma mulher passando, encurvada. E ele olha para aquela mulher e ele identifica algo. Opa, essa mulher está aprisionada. A palavra diz que Jesus foi ungido para libertar os cativos. Você foi ungido para libertar os cativos, para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos e anunciar o reino de Deus. João 17 vai dizer que da mesma forma que Jesus foi enviado, Ele nos enviou. Sabe o que significa? Que tudo aquilo que você precisa para manifestar o sobrenatural de Deus, Ele já colocou dentro de você. Agora a questão é: você vai ficar só ouvindo os testemunhos dos outros? Ou você vai começar a manifestar o sobrenatural de Deus? O Espírito Santo já está dentro de você. Às vezes a gente fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos já fizeram essa oração? Fala: Senhor, me envia, me usa. Quantos já pediram para ser usado pelo Senhor? Levanta a mão. E por que quando o Senhor quer te usar, muitas das vezes você se nega? Por que muitas das vezes, quando o Senhor te pergunta, ou melhor, quando o Senhor te dá um comando para você fazer algo, você fala: eu não, usa o pastor. E aí? Quando o Senhor fala assim: olha, ora pelo fulano de tal, liga para tal pessoa, faz isso, você fala: eu, Senhor? Não, eu não sei nem falar direito. Usa outra pessoa. Pois é, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você diz: eis-me aqui, Senhor, me usa, eu sou um vaso nas suas mãos, aleluia, sou instrumento nas suas mãos, Deus acreditou. Mas e você? Acreditou no que você falou para Ele? Porque Deus deu crédito àquilo que saiu da sua boca. Eu sempre costumo dizer, irmãos, daqui a alguns dias eu vou embora. E o que vai acontecer daqui a alguns minutos aqui, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, não pode ir embora comigo, não. Tem que continuar através da sua vida. Deus não é só o Deus do Caio. Deus não usa só o Caio. Deus não usa só o pastor Guilherme, a pastora Fábio. Deus, Ele quer usar você também. Mas qual que é a diferença de nós? É que nós nos entregamos a Ele por inteiro. Nós decidimos fazer da vontade dEle a nossa vida. Nós nos disponibilizamos para Ele. Independente da circunstância em que nós estamos ou estamos vivendo, o foco sempre será Ele. Sabe, irmão, minha esposa está lá,
15 dias longe dela. Acho que é fácil? Você largaria sua esposa por 15 dias? Esse é o custo para cumprir um propósito. Para que pessoas sejam tocadas. Para que pessoas sejam ungidas pelo Senhor. Eu estava orando, eu falei, Deus, eu não vou lá só por ir. Eu só vou se tiver um propósito. Ontem nós fomos em outro ministério visitar e eu falei assim, Deus, eu vou. Mas eu não vou gerar nenhuma expectativa. Eu quero que o Senhor cumpra o seu propósito. Se o Senhor quiser fazer algo, eu estou aqui. Se o Senhor não quiser fazer, amém, eu estou aqui também. Eu só recebo, glória a Deus, aleluia, está tudo certo. Mas Deus, Ele não quer só que você receba. Deus, Ele quer também que você manifeste o sobrenatural dele. Caio, mas o que isso tem a ver com o texto que você leu? Calma, vou chegar lá. Deus, Ele não quer somente curar você. Deus, Ele quer te usar para curar pessoas. A palavra diz, vão, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele não disse, vai lá e vê se eu estou com vontade de curar alguém. Senhor, se for da tua vontade, cura, se não for, conforta. Aí eu te pergunto, como que conforta alguém que está enfermo? Você já descobriu como? Só tem um meio: curando. Curando. Aleluias. Ele já colocou dentro de você. Não porque isso daqui vai cutucar muita gente. Porque Deus está usando doenças e enfermidades para me tratar. Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Porque Jesus diz aqui, no texto que nós lemos, que Satanás mantinha aquela mulher há 18 anos aprisionada a um espírito de enfermidade. Ele não disse que Deus a mantinha aprisionada. Ele disse que Satanás a mantinha aprisionada. É isso que a palavra diz. Doenças e enfermidades não glorificam ao Senhor. O que glorifica é a cura. Senão não faria sentido Jesus morrer na cruz e levar sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, sofrer tudo o que sofreu e dizer para você, não, é eu que estou tratando você. Aí é como se Deus colocasse doença e Jesus vem e tira. Já brincou de pega-pega? Quando era criança? Tocava em um, peguei, agora toca você. É como se fosse assim, irmão. Não. Jesus, Ele veio e Ele cumpriu todo o propósito. Doenças e enfermidades entraram por causa da quebra da aliança com Deus no jardim. Por causa do pecado. Cura é uma realidade que eu e você precisamos viver. Não é um talvez. Temos que viver. Porque se nós falamos de salvação, todo mundo crê. Já percebeu? Você crê que Jesus salva? Creio. Posso orar por você? Se você crê, Jesus vai te salvar. Amém. Mas quando fala de cura, vamos ver, né? Se Deus quer curar. Não, Ele não quer. Ele já nos curou. Amém. O que precisa mudar é a nossa consciência acerca dele. É reconhecê-lo de verdade, saber quem Ele é. Porque tem muitas pessoas cativas a espíritos de enfermidade, e nós estamos, ao invés de libertá-las no nome de Jesus, nós estamos as deixando cativas, dizendo, não, é um tratamento de Deus. Não, querido, Jesus falou para você ir, impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Jesus nos mandou ir e expulsar os demônios. Precisa ser uma realidade. A minha oração é que Deus use a sua vida, as suas mãos, aonde você estiver, e que através de você pessoas sejam curadas, libertas, restauradas e tocadas pela presença de Deus. Se você não crê, aí é contigo. Eu creio. Glória a Deus, aleluia.
Eu creio no que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou falando de quem Ele é. Você sabia que lá fora, lá no Goiás, aqui não, mas lá para cima, o seu estado é considerado um dos estados mais difíceis do Espírito Santo se manifestar? Você sabia disso? Que quando as pessoas olham para o Rio Grande do Sul e falam, misericórdia, não vou lá não, irmão. Quando eu falei, olha, estou indo para o Rio Grande do Sul, falaram, meu Deus, pastor, tem que orar muito porque os demônios... Eu falei, peraí, como é que é? Porque os demônios vão se levantar e não sei o quê. Eu falei, ué, mas Deus não está lá também, não? Não, porque você tem que fazer 30 dias de jejum, subir no monte, descer no monte, não sei o quê. Ah, não, peraí. Deus não está lá, não? Lá não tem Filho de Deus, não? Lá não tem a presença do Espírito Santo? Olha, Deus está lá. O mesmo Deus que se manifesta aqui, lá no Goiás, se manifesta aqui também. E sabe, a força do Senhor é maior do que a dos demônios. É maior do que de Satanás. É maior. Maior é o que está em nós do que o que está. Do que o que está. Ih, está fraco. Está fraco. Maior é o que está em nós do que o que está? Você crê nisso? Amém. De verdade? Amém. Eu sou testemunha do que você está dizendo. Os anjos do Senhor também. Então aonde você for, irmão, pessoas em nome de Jesus vão começar a ser curadas. Pessoas vão começar a ser libertas. Pessoas vão começar a ter um encontro com o Senhor. Deus fluindo através de você. A palavra diz, os sinais seguirão aos que creem. Se você crer, os sinais vão te seguir. Antes de eu um dia pensasse, pastor, quando eu comecei a ler as Escrituras, eu falei, peraí, as Escrituras dizem que Jesus cura. Cadê as curas? Cadê os milagres? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Caio, Deus não cura. Não, Deus não cura mais como antes. Tem outras que dizem, olha, antigamente pessoas eram batizadas, pessoas eram libertas. Você já ouviu isso? Não, porque lá atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, você chegava no culto e os cadeirantes se levantavam. As pessoas eram libertas. Pessoas eram batizadas. Hoje não acontece mais como antes. Eu não sei onde é que essas pessoas vivem, porque eu tenho provado dos sinais, dos prodígios, dos milagres, das curas, das libertações, aonde eu tenho ido. O pastor Guilherme também, a pastora Fábio também. E qual que é a diferença? É que os sinais, eles vão acontecer através das nossas vidas. Quem mudou foi o Senhor ou fomos nós? Fomos nós. Quando eu pergunto para as pessoas como que você começou, elas falam, não, porque lá atrás eu começava, eu buscava o Senhor, eu jejuava. E hoje? Não, hoje, né, por causa da correria, aí meu Senhor é outro, não é mais aquele lá de cima, é o daqui. É o que diz para mim que eu posso gastar tempo com outras coisas. É o que nós temos feito. Nós temos entronizado outros senhores na nossa vida. Nós temos dado prioridade para tantas coisas fúteis que roubam o nosso tempo, roubam a nossa atenção, mas nós não temos dedicado a nossa vida de fato ao Senhor. Ele não tem sido prioridade. Ele precisa ser Senhor por completo de você. Amém? Ele precisa ser Senhor, e a palavra Senhor significa dono. Nós precisamos permitir que Ele seja dono da nossa vida por completo. Somente assim nós vamos mudar esse estado. Somente assim nós vamos ver pessoas sendo curadas, batizadas e libertas aqui nesse estado. Somente assim nós vamos mudar a visão do resto do país acerca do Rio Grande do Sul.
Não é através de um único homem, de uma única mulher, mas é através de todos os filhos de Deus se manifestando, cumprindo o propósito. Você crê nisso? Eu creio em Jesus. É começar a sair nos jornais, as notícias. Rio Grande do Sul começa a viver um grande avivamento. Os hospitais começaram a ficar vazios. Há um grupo, como diz as Escrituras, aqueles do caminho, aonde eles passam, eles causam alvoroço. Eram isso que diziam dos discípulos. Eles tinham o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Sabe por que o livro de Atos existe, queridos? Porque os discípulos decidiram se movimentar. Eles decidiram movimentar aquilo que eles receberam do Senhor. Fazer de tudo aquilo uma verdade, uma realidade. E Deus, Ele quer fazer através das nossas vidas. Deus, Ele quer usar você. Ele não só quer revestir você com o poder do Espírito Santo, mas Ele quer usar você. Amém? Amém? Há uma promessa sobre esse estado, que o avivamento começaria no sul do Brasil. Quando eu morava em Curitiba, eu falava: Deus, comece em Curitiba. Porque no Rio Grande do Sul, Curitiba aqui está mais fácil. Começa aqui e vai se espalhando. Mas a promessa é para o Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul, ele é o começo, ele é o pé do Brasil. E ali está falando de fundamentos. Ali está falando de estrutura. Quando você vai incendiar uma árvore, você começa por onde? Tem gente que joga nos galhos. Vai incendiar, mas logo, logo apaga. Mas quando começa a queimar pela raiz, todo o resto começa a ser consumido. O avivamento virá no pé do Brasil, no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul vai começar, e Deus vai começar a incendiar as nações. Você crê nisso? Eu creio. E eu não quero só ver Deus fazendo, eu quero participar daquilo que Deus está fazendo. Não seja apenas observador. Viu lá o que Deus fez? Eu gosto de dizer, Deus me usou para curar pessoas. Eu estava em tal lugar. Nós pegamos a Josi como cobaia no culto lá em Farroupilha. E eu peguei a mão dela e falei: ó, põe a mão aqui, põe a mão ali, ora assim. E Deus começou a se mover através da vida dela. E Ele vai fazer através da sua vida também. Ele vai ativar o sobrenatural dentro de você. Talvez você achou que hoje seria uma pregação de receba a sua cura, glória a Deus, aleluia, e você vai para casa doente. Não. Você vai para casa enfermo? Não. Você seria só curado? Não. Deus não quer só curar você. Deus quer usar você. Deus, Ele quer expressar a manifestação do poder dEle através da sua vida. Então Jesus, Ele olha para aquela mulher encurvada, e a palavra diz que Ele percebe que aquela mulher estava presa há 18 anos, havia um ciclo de enfermidade. Jesus dá uma ordem. Jesus não pergunta para ela: ei, você é dizimista? Você é ofertante? Você congrega? Porque às vezes a gente quer limitar quem é digno ou não de receber a cura. Não, aquele ali que está mais arrumadinho. Não, aquele ali não. Aquele ali que está mais cheirosinho. Aquele ali não. Aquele ali que é um empresário. Aquele dali não é. Então dá valor para o empresário. Não, dá valor para esse. Não. A cura é um direito de todos. E quando eu falo de todos, querido, é desde aquele que nasceu de novo como aquele que não nasceu. Para aquele que nasceu de novo, que recebeu Jesus, a cura precisa ser uma realidade. Para aquele que não conheceu o Senhor, a cura é uma demonstração do amor de Deus. Quantas pessoas eu ministrei cura e entregaram a vida para Jesus? Apenas um toque. Apenas um toque. Então Jesus está lá, Ele pega aquela mulher, liberta ela daquele espírito de enfermidade.
impõe as mãos sobre ela, abençoa ela. E aqueles que estavam com ele ao redor, os fariseus, olham assim e falam assim: não pode fazer isso não, Jesus. Desse jeito, não. Sabe, queridos, às vezes a gente está desse jeito. A gente quer limitar o agir do Espírito Santo. A gente quer barrar o mover do Espírito Santo. A gente quer dizer: não, Espírito Santo, desse jeito não. Dessa forma não, querido. Ele faz do jeito dele, como ele quer, da forma que ele quer. Entenda, ele é o Senhor, não somos nós. Às vezes a gente quer ensinar a Deus como é que ele deve fazer. Teve um homem que foi tentar fazer isso, chamado Jó. E aí Deus fala assim para Jó: Jó, cinge a tua cintura. Ou seja, afrouxa o teu cinto aí, aperta aí. E a palavra diz que Deus começa a perguntar: aonde que estava você quando eu comecei a fazer tal coisa? Aonde estava você quando eu comecei a criar tal coisa? Aonde estava você quando isso veio a existir? Os argumentos de Jó que ele fez, caiu por terra. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Deus, eu quero te ajudar a fazer. Não é? Às vezes a gente vai lá e atrapalha o que ele está fazendo. Nós precisamos estar na dependência dele. Ele é o Senhor. Ele é o dono de todo o poder. Ele é o dono de todo o poder. Ele já mudou a mensagem aqui. Mas entenda, a cura é o desejo de Deus para todos. Ele levou para que você não leve mais toda enfermidade, toda doença. Ele arrancou de você. Só que você precisa crer. Deus responde fé. Deus, ele não responde talvez ou eu acho. Deus responde fé. Você fala com a sua boca aquilo que você crê de todo o seu coração. A palavra diz: a boca fala do que está cheio o coração. Mas a fé, ela vem pelo... E o ouvir de quem? Então é daquilo que ecoa dele. É daquilo que diz dele, da palavra de Deus. O que você tem ouvido? Ou melhor, quem você tem ouvido? A voz de Deus ou a voz do adversário? Porque aquilo que você ouve edifica algo dentro de você, ou bom ou ruim. O que você tem ouvido? Que tipo de fé tem sido estabelecida dentro de você? Eu converso com diversos pastores e líderes. Nesse momento, enquanto vocês estão aqui, existem pessoas de outros países que estão conectadas. Pessoas da Itália, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Japão, pessoas de Portugal, pessoas da nossa nação. Tem praticamente umas 12 nações ali conectadas conosco. A mesma unção que se manifesta aqui é a mesma unção que se manifesta lá. O mesmo Deus que vai te usar aqui é o mesmo Deus que vai usar aqueles que estão lá. A questão é posicionamento e crer exatamente naquilo que Deus falou. Eu estava orando, aí eu coloquei um louvor e eu ouvi um profeta, ele falou assim, que no início da caminhada dele, Deus conectou com ele vários homens e mulheres de Deus. E um deles falou assim para ele: olha, você não precisa crer no que eu prego. Você não precisa crer, quem precisa crer sou eu. Você não precisa crer naquilo que Deus está me dizendo. Quem precisa crer sou eu, mas eu não vou deixar você atrapalhar aquilo que Deus está dizendo para mim. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que independente se você crê ou não, quem tem que crer é Ele. E que Ele tem que zelar, proteger aquilo que Deus está dizendo para ele. O que Deus está dizendo para você? Qual é a palavra de Deus para a sua vida? O que você carrega que Deus disse para você? Você precisa se agarrar a isso. Você precisa ter a convicção disso. Pode aparecer o próprio Jesus aqui na terra.
todo mundo vê, a maioria vai ficar, uau. Só que muitas pessoas não serão curadas. Caio, como assim? Sim. Vai ter pessoas que não serão curadas. Mas não é a vontade de Deus curar? É. E por que elas não serão curadas? Você falou até agora que todos são curados em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes quem coloca o impedimento para que a cura se manifeste somos nós. A palavra diz que aquela mulher estava aprisionada a um espírito de enfermidade. Sabe, queridos, qual que é uma das maiores brechas e ilegalidades para que um espírito de enfermidade atue na nossa vida? Se chama falta de liberação de perdão. Mágoas, iras armazenadas dentro de nós. Tem muito filho de Deus que nasceu de novo, mas não perdoa. Guarda mágoas, guarda rancor. Isso é um bloqueio. À medida que você perdoar, você será perdoado. Aquele que não perdoar, não será perdoado. É o que diz as Escrituras. Se vós não perdoar, o próprio Deus que está no céu não vos perdoará também. Tem muitas pessoas que têm sido tocadas por doenças, por enfermidades, por causa da falta de liberação de perdão. Há um estudo que diz que mágoas e iras geram células cancerígenas no corpo. E sabe o que é uma célula cancerígena? Sabe o que é? São células que se rebelam contra outras. E ao invés de andarem na mesma forma, elas se levantam contra outras e buscam destruí-las. Células cancerígenas que se rebelam contra a sua própria identidade. Quantas pessoas assim nós temos encontrado no corpo de Cristo? Que não liberam perdão e se levantam contra aqueles que Deus está levantando. Que ao invés de contribuir para o fluir do fluxo da presença, do agir de Deus, ela tem sido um câncer dentro do corpo. E aí? Você precisa liberar perdão. Entenda, a falta de liberação de perdão é como um copo com água. Imagina que isso daqui, ó, é um veneno. Imagina que isso daqui é um veneno. Toda vez que eu não libero, eu tomo um gole. Toda vez que eu não libero, eu tomo um gole. Vai parecer que não está causando nada dentro de mim, não está causando efeito nenhum. Só que de repente, aquilo que parecia não ter efeito começa a fazer efeito. Vai te matando aos poucos. É isso que as mágoas fazem. É isso que a falta de liberação de perdão causa. Abre acesso para que espíritos malignos te toquem. Você sabia disso? Sabe aquelas pessoas que fazem exame? Elas não descobrem a raiz de nada. Elas têm os sintomas, elas têm as dores. O médico vem, ele faz a bateria de exame e fala: você não tem nada, mas você sente. Espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Hoje você tem uma opção. Ou você continua tomando veneno, ou você decide vomitar o veneno. A decisão é sua, não é minha. A falta de liberação de perdão, as mágoas, te leva à rebelião. Sabia disso? Quer ver um exemplo de falta de liberação de perdão, além de doenças? Toda vez que você anda na falta de liberação de perdão, você anda em rebeldia. E a palavra diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria.
E ele não está falando, as escrituras não estão falando para quem está no mundo. Ele está falando para aquele que tem Jesus, mas está como rebelde. Ele é considerado como um feiticeiro, é o que diz a palavra. Ele anda como um pecado de feitiçaria. Por quê? Porque tudo aquilo que ele libera não flui vida. Ele sempre está reclamando. Ele sempre está reclamando, ele sempre está blasfemando. Você olha para aquela pessoa, você fala com ela, você fala, misericórdia. Tudo que ela fala dá errado. Tudo que ela fala é negativo. Você olha para ela e fala, minha irmã, você precisa de libertação. Tudo ela tenta derrubar. Tudo. Por quê? Porque a visão que ela carrega é de rebeldia. E aí ela não rompe, ela não prospera, ela não cresce, ela não avança, ela pode fazer o que for, tudo aquilo que ela coloca a mão retrocede. Tudo que ela tenta fazer nunca flui. Pode sentar com essa pessoa. Você vai ver que existem mágoas lá. E muitas das vezes essas mágoas estão esquecidas dentro de você. Mas eu sinto no Espírito que Deus está trazendo a memória de algumas pessoas aqui. Porque o seu cérebro ele vai tentar cheirar algo para fazer com que você esqueça, para não causar dano para você. Só que lá dentro está causando. Um pastor, olha só, um pastor entrou em contato comigo. Por causa de uma situação, o meu coração se feriu. E quando eu ouvia falar do nome dele, eu falava, misericórdia, não me fala o nome dessa pessoa. Aí falava assim para mim, você precisa liberar perdão. Eu falei, eu já liberei. Só que é ele lá e eu aqui. E eu comecei a orar. Comecei a orar. E eu pedindo para que Deus mudasse as coisas dentro de mim, e já pregava, irmão. Só que chegou um momento que aquilo veio no esquecimento. E Deus usando, Deus curando, Deus libertando. E aí Deus começou a trazer aquilo ali ao meu espírito. E ao mesmo tempo que Deus trazia no meu, Deus trazia no dele também. E às vezes a gente fala o quê? Senhor, mas é Ele que está errado. Ele que fez. Não é? Se for pedir desculpa, é Ele quem tem que vir, não eu. Faz, Senhor, a tua justiça. Aleluia. É assim que a gente faz às vezes, filho. Mas quem nasceu de novo precisa ter atitude diferente. Jesus, quando foi crucificado, lembra da oração que ele fez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Judas traiu Jesus, mas a traição de Judas não mudou o coração de Jesus, porque o problema não estava em Jesus, o problema estava em Judas. Estevão sai e vai pregar o Evangelho, e a palavra diz que eles arrancam Estevão por causa da mensagem de Estevão. Imagina, irmãos, pensa comigo. Deus te levanta, te enche do Espírito Santo, você sai para pregar o Evangelho, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas. Deus começa a te levantar para outros lugares. Só que você chega num lugar de dura cerviz, as pessoas tampam os ouvidos e falam para que ele pare de pregar. Imagine você pregando, as pessoas tampando os ouvidos e gritando para você, para. Era o que fizeram com Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Mas não só isso, a palavra diz que eles arrancam Estevão da cidade. Imagine você pregando. Imagine que você está pregando aqui em Garibaldi. As pessoas falam, não, para de pregar, eu não aguento mais ouvir. E te arrancam para fora da cidade. Te deixam lá na divisa. E te apedrejam. O que você ia dizer?
Você ia dizer, com certeza seria dizer, ô Senhor, mas eu estou pregando a tua palavra. Por que isso está acontecendo? Eu sou fiel, eu oro tanto, eu busco tanto. Às vezes a gente faz isso, algo sai do nosso controle, algo se levanta contra mim e você, e a gente fala o que? Deus, mas eu busco tanto. Enquanto você for o foco, você não vai entender. A palavra diz que Estevão está perto de morrer. Ele olha para o céu e a palavra diz que ele vê o próprio Jesus em pé à direita de Deus. Jesus se levanta para receber Estevão, que diz a palavra. E Estevão faz uma oração, a mesma de Jesus: Pai, não impute sobre eles o pecado. Ou seja, não culpe eles, não traga sobre eles juízo, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Sabe, queridos, pessoas vão se levantar contra mim e contra você, mas eu e você precisamos ter o mesmo coração de Jesus, o mesmo coração de Estevão. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todo espírito da maldade nas regiões celestiais. Não é contra pessoas, é contra espíritos da maldade. Decida hoje liberar perdão. Pare de ser uma prisão, ou melhor, um acesso para que doenças e enfermidades te toquem. Quebre isso hoje. Existem pessoas que elas começam algo e elas param. Isso está ligado à paternidade. Talvez você teve uma ausência de pai, ou você até teve o pai presente e ausente ao mesmo tempo. E tudo que você tenta fazer não flui, não rompe, não avança, somente retrocede. Esse é o tempo da gente mudar isso. Talvez as suas emoções você não consegue se abrir, porque você não teve afeto. Esse é o tempo de você ser tocado pelo amor de Deus. Porque por mais que você não perceba, isso sempre afeta o seu relacionamento com Deus. Então existem pessoas que, por causa da falta de liberação de perdão, elas estão sendo tocadas por espíritos de enfermidade. Segunda coisa, a palavra diz que da nossa boca sai bênção e maldição. Vida e morte está no poder da língua. Tem muitas doenças que não é o diabo que coloca. Somos nós que trazemos a existência para as nossas vidas. Isso não acontece aqui no Sul, só lá no Goiás. Tem pessoas que falam assim: olha, eu não quero ser curado, eu não quero ser curado. Por quê? É porque senão eu vou perder meu benefício do INSS. Eu vou perder minha aposentadoria. Um dia eu estava dando um seminário de cura e uma pastora veio à frente. E eu falei assim, ela estava enferma. Eu falei: você quer ser curada? Ela: não. Queridos, eu poderia esperar de qualquer pessoa, mas de uma pastora? Eu olhei assim: como é que é, Satanás? Você não quer ser curada? Não. Por quê? É porque, pastor, se eu for, meu benefício acaba, minha aposentadoria acaba. Aí eu pensei: peraí, então quer dizer que é melhor ficar doente do que ser curada para receber um dinheiro que mal dá para você viver, muito menos sobreviver, e vai tudo pro remédio? Porque as pessoas têm a mentalidade, né, de não, quando eu me aposentar pelo INSS por causa de doenças, enfermidades, aí eu vou ter a vida ganha. Você está assinando, querido, um contrato de doença e enfermidade. Tinha um amigo do meu pai que ele queria dar um desperto. Ele queria de alguma forma se aposentar por causa de doença. Ele não tinha nada. Sabe o que ele fez? Toda vez antes dele fazer o exame,
ele pegava uma colher, sabe aquela colher que a gente toma sopa? É grande ela, não é? É ou não é? Sim ou não? Ele pegava ela, enchia de sal e ó, pluf, mandava a goela abaixo. Meu irmão, misericórdia. Uma colher daquele tamanho de sal, se de açúcar a gente já fala misericórdia, sai queimando, imagina sal. Para quê? Para quando chegasse lá a pressão dele está alterada. Aí ele ia, fazia o exame, sabe o que acontecia? O exame saía perfeito. Quando ele chegava em casa, começava a passar mal. E ele fez 1, 2, 3, várias vezes. Toda vez que ele ia na consulta, estava tudo certo a pressão. Quando ele chegava em casa, ele passava mal. Até que um dia, a doença alcançou ele. Sabe qual foi o fim dele? Está lá no cemitério lá de Curitiba. Aí eu te pergunto, foi o diabo que lançou? Ou foi ele que criou aquilo para ele? Muitas das vezes nós estamos chamando doenças e enfermidades para as nossas vidas. Nós estamos liberando sobre as nossas vidas. Nós estamos decretando sobre as nossas vidas. A palavra diz, o poder da língua. A boca fala do que está cheio o coração. O que tem tido? O que está enchendo o seu coração? Bênção e morte. Vida, maldição está no poder da língua. O que você tem profetizado sobre você? Eu conheço pessoas que ela não pode ver ninguém doente, que no dia seguinte ela aparece com a mesma doença que aquela outra pessoa tinha. É um ciclo vicioso. Pessoas que nunca são curadas, porque existem legalidades, existem portas abertas. Quando nós trabalhamos com cura, existem 3 espíritos malignos que atuam: espírito de enfermidade, espírito de aflição, espírito de opressão. Mas existe um poder que destrói tudo isso. O poder do Espírito Santo, o poder do Senhor Jesus. E Ele está disponível para as nossas vidas. Agora, eu preciso querer. Já está feito, mas eu preciso trazer essa realidade para cá. Eu preciso decidir. Eu lembro na época, irmãos, que lançou o Covid. Eu digo que lançou, porque de fato foi um lançamento para as nações, né? Infelizmente. E eu ouvi uma reportagem, um cientista não cristão dizia o seguinte: que muitas pessoas iriam pegar Covid por causa do medo, mesmo elas estando trancadas dentro de casa, mesmo elas estando sem contato com outras pessoas, elas iriam pegar por causa do medo, por causa daquilo que elas liberavam. Há poder na palavra. A palavra chama a existência. Você já reparou que tem dias que você acorda de manhã e você não acorda muito bem e se diz, hoje o dia não vai ser bom. Aí você pega o seu dia, sai tudo ruim, nada dá certo, você fala, misericórdia. Aí tem dia que você acorda, você fala, hoje o dia vai ser maravilhoso, né? E aí dá tudo certo. Como diz a pastora Teresa falou no carro esses dias. Nesses dias até o diabo trabalha para a gente. Até o diabo trabalha para que as coisas de Deus dê certo. Nesse dia até Deus usa o inimigo para fazer dar certo. É ou não é? Poder da palavra. O que você tem dito? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A fé vem pelo ouvir. Então aquilo que eu ouço armazena dentro de mim. Como tem sido estabelecida a sua fé? Quando lançou o Covid, que eu ouvi isso, sabe a primeira coisa que eu fiz? Me escondi debaixo da coberta. Não, irmão. Eu comecei a dizer, Pai, em nome de Jesus, esse vírus não me toca. Não toca a minha casa. Não toca a minha família. Eu vou estar com pessoas, eu vou orar por pessoas e eu não vou pegar. Era o meu nível de fé.
Cada um de nós temos uma proporção, um nível de fé, mas ela precisa ser crescente. Sabe o que aconteceu? Quando explodiu o Covid, eu já estive com pessoas, eu e a minha esposa, que meia hora depois falou bem assim: olha, saiu o resultado, estou com Covid. Aí você já fica, meu Deus, e agora? E a gente lá em paz, por quê? Porque foi liberada uma palavra. Foi liberada uma palavra. E às vezes a gente libera uma palavra de Deus, mas no meio do caminho a gente faz aquela palavra cair por terra. A gente retrocede. Você vem aqui, o pastor ora por você, prega uma palavra, te dá uma direção, aí você olha assim e fala: eu acho que não vai dar certo, não. Eu acho que não vai acontecer. Você acabou de quebrar o poder da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Nós estivemos com pessoas, e eu lembro que eu tive que fazer o exame, e eu falei assim: olha, eu vou fazer, mas eu fiz porque eu trabalhava numa empresa e a esposa do meu ex-chefe estava grávida. E eu falei: olha, a gente vai fazer, vocês vão perder o equipamento aí, gastar à toa, porque eu não peguei, eu não tenho. Foi a minha confissão. Você acha que não vinha as dúvidas, irmão? Quando alguém falava assim: olha, eu estou com Covid, você acha que Satanás não lançava dúvidas, setas? Mas eu precisava estar firmado no Senhor. Fiz o exame, sabe o que aconteceu? Deu negativo. E as pessoas que estavam comigo, positivo. Hoje, naquele tempo as pessoas tinham medo. Hoje elas comemoram. Você já viu as pessoas comemorando? Olha, peguei 3 vezes, viu? Peguei Covid 4 vezes. Olha, e passei. Meu irmão, eles comemoram por quem pegou mais. Não, eu peguei 2 vezes, mas o meu foi pesado. Aí eles olham para mim: Heitor, peguei nenhuma. Como? Nenhuma. Enquanto uns comemoram porque pegou 1, 2, 3, 4, né? Eu tô igual o Palmeiras. Não peguei nada, nem mundial. Tem gente que fala: eu peguei 1, 2, 3. Não, queridos, eu permaneci firme. Você precisa permanecer firme. Você precisa crer naquilo que Deus diz a seu respeito, naquilo que as Escrituras dizem a seu respeito. A palavra diz que céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. Você precisa crer naquilo que a palavra diz a seu respeito. Você precisa crer naquilo que Deus diz a seu respeito. O sacrifício de Cristo da cruz não foi em vão. Custou tudo. Custou tudo. Custou a vida de Cristo. Sabe, Jesus não merecia nada daquilo que ele viveu. Ele não merecia levar nada daquilo que ele levou. Mas ele levou por mim e por você. Ele não tinha culpa. Ele não tinha pecados. Se você visse alguém na sua frente sendo acusado de algo injustamente, o que causaria dentro de você? Diz aí. Se você visse alguém na sua frente que você conhece, você sabe que aquela pessoa é inocente, ela começa a ser acusada de algo, o que iria gerar dentro de você? Qual seria o sentimento? Você diria assim: eu não tenho nada a ver com isso. É isso que você faria? Você iria gerar o quê? Um sentimento de revolta. Você iria dizer: como assim? É ou não é? E havia um sentimento de revolta. Pois bem, Jesus, sendo inocente, levou tudo aquilo que nos era destinado: pecado, maldição, morte. Alguém que não tinha que passar por aquilo, mas passou, para que eu e você viéssemos receber a vida dele. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, irmãos, ele não viveu.
Ele deu para mim e para você viver. Jesus, ele conquistou o perdão e ele deu perdão para quem? Ninguém que recebeu o perdão? Eu recebi. Ele conquistou a cura e ele deu para quem? A libertação ele deu para quem? A vida eterna ele deu para quem? E o que nós temos feito com isso? E aí? Tem gente, queridos, que a cadeira tem a marca do bolso da calça jeans dela. Ela não se levanta e anuncia o Evangelho. Ela só recebeu e fica parada. Não, nós temos que compartilhar aquilo que carrega a vida. No tempo de Jesus, Jesus falava assim: olha, não fala para ninguém, não testemunha o que está acontecendo. As pessoas iam lá e testemunhavam. A palavra diz que por causa de um testemunho, Deus ele muda a vida de uma mulher. Sabe qual é essa mulher? A mulher do fluxo de sangue. Pela sociedade impura, maldita, indigna. E aí a palavra diz que ela ouve falar de Jesus. Ela não diz, a palavra não diz que ela estava ouvindo a pregação de Jesus. Ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de Jesus. Ela ouve Jesus falar através da vida de outras pessoas. Ela ouve. Você sabia que Deus ele pode usar o seu testemunho, independente da sua limitação, para alcançar outras pessoas? Que qualquer lugar que você estiver é um lugar propício para que a voz de Deus se manifeste. No retiro do ano passado, antes do pastor Guilherme voltar, nós saímos para comer algo no restaurante. Coisa boa, né? Aleluia. E tinha uma moça que precisava ouvir a voz de Deus. Conta aí o que aconteceu. O Senhor me falou que ela estava angustiada, que ela tinha dito que se Deus existisse, tinha que falar com ela ali naquele momento do trabalho, onde que ela estava debaixo de uma opressão maligna. E o Senhor falou isso comigo. E eu chamei ela e eu falei para ela: não tenha medo. O Senhor está te vendo, o Senhor é contigo. E ela começou a chorar. Deus revelou o coração profundo, o íntimo do coração daquela mulher. Ela estava disposta a tirar a própria vida naquele dia, se Deus não falasse com ela. E Deus respondeu. Voz de Deus. Você está pronto para que isso aconteça através de você? Amém. Todos os lugares é o lugar perfeito para a voz de Deus se manifestar. E o que torna aquele lugar perfeito é que você vai escalar. É que o Filho de Deus vai escalar. Eu estava em Guarulhos ministrando, e as pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, recebendo dons espirituais, sendo batizadas, sendo libertas. De repente chega uma moça, e eu olhei para ela e falei assim: olha, você não quer dons espirituais, você não quer o poder de Deus. E Deus começou a revelar o coração dela. Eu comecei a sentir a dor que ela estava sentindo. E eu falei para ela: eu sinto a sua dor, o que você tem? E ela começou a falar. Hoje mais cedo eu tentei tirar a minha vida. E ela começou a contar tudo o que estava acontecendo. A presença de Deus veio sobre ela, e ela foi totalmente liberta. Às vezes tem pessoas do nosso lado, ao nosso redor, que só precisa que tenha outra pessoa que está ouvindo a voz de Deus. Aquilo que Deus colocou dentro de você para ser resposta dele na vida de pessoas. Então a palavra diz que aquela mulher ouve falar de Jesus. E a palavra diz que ela rompe as multidões. E ela diz para si mesma: se eu apenas tocar na orla, num pedaço, imagina aquela toalha da mesa ali,
naquelas franjas ali do manto de Jesus, eu serei curada. Ela não disse: olha, Jesus tem que olhar para mim, e Jesus tem que dizer meu nome, e Jesus tem que dizer: ei, você vem aqui à frente. Não, 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 não. Se eu apenas olhar para Jesus, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Foi a fé dela. Eu vou dizer uma coisa para você: era difícil Jesus ser surpreendido. Sabe disso? Te mostro as escrituras. A palavra diz que tudo que Jesus ia fazer, ele orava antes. Ele via e ouvia do Pai. Ou seja, Jesus se movimentava guiado pelo Espírito Santo. Deus o revelava o que ele tinha que fazer. Só que quem tem fé, irmão, surpreende o Senhor. Rompe a multidão, rompe e faz diferente. A palavra diz que ela olha e fala assim: se eu apenas tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Ela não queria que Jesus olhasse para ela. Ela não queria que Jesus tocasse nela. Ela disse: se eu apenas tocar, eu ouvi falar dele, então se eu tocar, vai fluir. E sabe o que é interessante? É que antes desse acontecimento, todos que tocaram em Jesus não foram curados, porque tocavam de qualquer jeito, tocavam de qualquer maneira, ia até ele de qualquer jeito. Por que às vezes a gente vai até o Senhor e parece que nada acontece? Porque a gente está indo de qualquer jeito, de qualquer forma, sem intenção. Você precisa chegar ao Senhor de forma intencional. Amém? Ele é o centro. Eu não posso mudar a sua vida, Ele pode. Eu posso ser o canal, assim como João Batista, a voz do que clama. Sou só o meio. Eu só carrego aquilo que Ele faz. Mas quem faz é Ele. Ele é o dono do poder. A gente estava ouvindo esses dias no carro o testemunho do Guilherme, ele contando o testemunho dele e da Fábio. E aí soou uma brincadeira. Ai, Jesus. E eles falaram algo ali. Não, vou deixar off. Eu vou usar o meu mesmo. Às vezes, querida, a gente fala assim, ó: ah, eu vim por causa do fulano. Foi o fulano que me ganhou. A gente não fala assim? Por causa do fulano eu tive um encontro. Não, querido. Não foi por causa dele, foi por causa da presença de Deus que estava nele. Hoje, quando as pessoas vão dizer: olha, você me curou, eu falo: eu? Ele? Porque sem Ele, nada podemos fazer. E eu digo uma coisa para você: infelizmente a gente aprendeu a fazer muitas coisas sem Ele. A gente profissionalizou aquilo que deveria ser feito de forma sobrenatural. Hoje nós fazemos sem a presença, pregamos sem a presença, adoramos sem a presença, cantamos sem a presença. Do que vale, existe uma canção que diz assim: do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Você sabe cantar isso aí? Eu sei qual é, mas não canto. Eu não vou cantar porque senão os irmãos vão tudo embora. Aquilo que flui de dentro de nós precisa ser intencional, precisa ser verdadeiro, precisa ser genuíno. Amém? Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer curar você. Deus, Ele quer libertar você. Para quê? Para que você leve isso para outras pessoas também. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Eu quero que você comece a falar com o Senhor nesse momento. Fale com Ele.